Olá, enfermeiro, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe um vídeo sobre você não precisar de ter secretária ou secretário, ou um orçamentista, ou um profissional de relacionamentos, ou um closer, independente de como você chame, para vender os seus tratamentos e acompanhamentos. Isso porque esses profissionais, eles vão gerar mais problemas para você do que gerar solução, e eu vou explicar o motivo. E por que eu quero fazer esse vídeo? Porque muitos enfermeiros, quando eles olham uma clínica, um consultório funcionando, vendendo, atendendo, eles vão sempre atribuir a presença desses profissionais lá que vão, entre aspas, facilitar a vida dele. Na verdade, a facilitação, você bem sabe, é você não precisar mostrar orçamentos e fechar a venda porque você não tem essa habilidade. E eu compreendo isso porque eu, como enfermeiro, sei que na nossa graduação e durante toda a nossa formação nos campos em que passamos, nós não somos ensinados a vender e muito menos a ver a saúde como um negócio. E aí por isso que a gente não consegue vender. Nós não conseguimos nem cogitar a hipótese de fazer vendas, ainda mais de acompanhamentos de enfermagem, que não tem a ver com procedimentos estéticos, ou de saúde integrativa, ou de feridas, ou qualquer outro procedimento que a gente tenha na nossa carta de procedimentos. A nossa carta de procedimentos é para agregar valor, e eu estou falando de consultório digital, então ela nem tem tanto valor no consultório digital, mas para quem tem o físico é para agregar valor e não ser o carro-chefe. O carro-chefe é os seus cuidados de enfermagem, as intervenções de enfermagem, que na maioria das vezes não depende de material e sim da sua cabeça para conduzir para a resolução do problema, conduzir esse paciente à resolução do problema. Então, quando nós passamos pela nossa formação, nós não temos o desenvolvimento da habilidade de venda, e por isso que quando a gente olha uma clínica que tem alguém vendendo, closer, recepcionista, secretária ou profissional de relacionamento, a gente não vê aquilo como um problema, a gente vê como solução porque bate na nossa crença de não saber vender, no nosso medo de vender. Porque a gente tem medo do quê? Quando vai vender? De ser rejeitado, de que as pessoas falem algo diretamente para nós, de bater nas nossas questões pessoais, nos nossos valores pessoais. Então, para evitar isso, a gente faz o quê? Pensa que ter um orçamentista, um secretário, um vendedor, closer ou profissional de relacionamento é o que vai resolver. E, na verdade, ele mais traz problemas e eu vou explicar o porquê nesse vídeo aqui. E aí, eu vou começar explicando o seguinte, que o primeiro ponto que faz com que você não precise dessa pessoa para fazer a venda por você é porque você vai perder a sua autoridade. Vamos supor que a autoridade é igual esse controle aqui do ar-condicionado. Ela é um material em que eu vou ter comigo a minha autoridade. Quando eu contrato alguém para vender os meus tratamentos por mim, eu estou entregando a minha autoridade para esse profissional. Só que a minha autoridade na temática, ela é cuidada como eu bem entendo. A outra pessoa, ela vai cuidar da minha autoridade como ela bem entende. E aí que gera problemas e muitos ruídos na sua empresa, por mais treinamento de cultura que você tenha. Por quê? Porque esse ruído, ele é gerado porque a pessoa não vai olhar para a autoridade que você tem da mesma forma que você olha. Porque nos custou muito caro. Noites em claro, anos de trabalho, para desenvolver tudo que a gente tem de autoridade, estudando, formações, viagens, congressos, enfim. E aí, o que que isso gera para a gente? Um peso muito grande. E aí, por que que perde autoridade? Primeiro de tudo, tá? Vamos supor que você foi comprar um tratamento de saúde com qualquer que seja o profissional e você foi lá na salinha da orçamentista. Quando você olha para essa pessoa que está orçando o tratamento com você, mostrando o preço e fazendo o fechamento, né, que é a venda de fato, o que que acontece? Ela vai poder facilitar os processos para que essa pessoa compre. Então ela vai reduzir preço, aumentar o número de parcela no máximo que ela pode, claro, segundo as políticas aí da sua empresa. Isso por si só já reduz a sua autoridade. Por quê? Porque a pessoa vai entendendo, bom, se diminui preço, se aumenta o número de parcelas, é porque o tratamento em si não é tão caro. Tem outras coisas que são mais caras aqui. Por exemplo, infraestrutura, profissionais. O paciente ele não é tolo, tá? Principalmente o paciente que é o paciente orientado à saúde, que é o público-alvo do enfermeiro. Ele não é tolo, ele não é bobo, ele sabe muito bem o que está acontecendo e o inconsciente dele vai gritar para ele essas informações. Ó, o tratamento não é tão caro, porque se está reduzindo tanto, ele é mais barato ainda. Tem outra coisa aqui no bololô que é mais caro do que isso. E, por perceber isso, ele acaba perdendo a autoridade profissional que está lá na sala, estudando, trabalhando no consultório dele. Quando o paciente sai da sala, ele pensa, o profissional lá dentro não tem tanta autoridade quanto eu pensava. Porque está fazendo uma negociação desse tratamento, desse acompanhamento. Outra coisa que faz com que esse profissional perca autoridade, há uma perda de autoridade expressiva, é o seguinte: se reduz preço, quer dizer que tem algo mais caro no combo, não é o tratamento em si.
E por que que o profissional não, por que que o paciente está reduzindo o preço, está pedindo desconto, está pedindo mais formas de pagamento? Independente se ele tem muito ou pouco dinheiro, ele sempre vai negociar. Principalmente os que têm bastante dinheiro, eles negociam bastante. Por experiência aqui de 6 anos de consultório, tá? O que que acontece? Se ele começa a negociar, é porque ele já não viu a autoridade na pessoa. Se ele começa a ter brecha para aumentar o número de parcelas, para extrapolar o que foi apresentado, o paciente já não viu autoridade e segurança suficiente na pessoa que está apresentando. Quando é com o profissional de saúde, com o enfermeiro, ele vai respeitar, porque ele respeita aquela figura ali. Então, por isso que você não precisa desse orçamentista, porque ele vai diminuir o quê? A sua autoridade, a sua percepção de valor sob aquele comando daquele tratamento, daquele acompanhamento. Mais do que isso, ele vai querer negociar tratamentos. Por exemplo, nem todos vão ter o valor na íntegra. Alguns não vão ter o valor na íntegra, mas ele valoriza aquele profissional, ele quer fazer com aquele profissional. Então ele vai falar assim, ó, bom, falando para a secretária, para a orçamentista, tá? Ou para closer, ou closer, qualquer que seja ali o profissional que esteja na frente dele. Ele vai falar assim, ó, bom, o tratamento, ele tá olhando ali pro plano, né? O tratamento é X reais. Cada um dos itens custa XYZ. Mas eu só vou ter para pagar X, Y, Z eu não vou ter. Então eu vou pagar X e Y, depois eu faço Z. A orçamentista não vai saber direcionar para o que é mais importante no momento. E por mais que tu, profissional enfermeiro, lixa ali, ó, o mais importante é X e Z, a orçamentista na hora não vai ter argumentos adequados, alinhados com o conhecimento de saúde. Porque não basta ter só o conhecimento de saúde, tem que saber fazer analogias para exemplificar de maneira bem clara e coerente para esse paciente entender a importância de A ou de B. E por que ela não vai conseguir? Porque exige, primeiro, muito tratamento não, precisa muito treinamento para fazer isso. E só quem consegue fazer isso com muita destreza, velocidade, clareza é o enfermeiro, porque ele teve 5 anos de formação para chegar nesses resultados. E por isso que a orçamentista, a secretária, o closer, ou qualquer que seja o profissional de relacionamento, ele não vai conseguir chegar nos mesmos moldes que o profissional chegaria. Até porque na saúde, quando começa a surgir objeções, medos, crenças, esse paciente, ele não tem um script pronto, a gente não consegue elencar todos os medos e crenças e treinar a nossa equipe, porque os casos são muito específicos uns dos outros. E se eu fosse treinar a minha equipe, eu ia gastar muito tempo e muito dinheiro para chegar numa equipe altamente treinada, com todas as dores, desejos, medos, crenças, para poder fazer o contorno de todas elas ali no momento da venda. Se tornaria um profissional extremamente caro para você, e você não vai ter para bancar isso. Por isso que você não depende desse profissional. Mas mais do que isso, se você não fecha com todos, então você vai ter que então fazer o quê? Se você não fecha com todos, não. Se você não fecha com a maioria, vou usar esse termo aqui. Se você não fecha com a maioria, porque a maioria você não vai ter enredo, no caso a tua secretária não vai ter enredo para contornar tudo que precisa contornar, porque senão ela seria uma secretária extremamente cara, o que que vai acontecer? Você vai ter que ter uma alta rotatividade de pacientes. E aqui que tá a bomba. O paciente orientado à saúde, que é o paciente que consome consultas de enfermagem, ele não é um paciente que tem esse tipo de comportamento, vai num serviço e depois não volta mais. Pelo contrário, ele vai num serviço e ele quer ficar para sempre naquele serviço, ele confia. Mas, se tem uma orçamentista lá, ele já perde a confiança. Por quê? Ele quer poder tirar as dúvidas com esse profissional de saúde. Ele não entende nada direito, ele tem medo das coisas, ele tem receio do que ele está vendo. Então, quando ele começa a ter contato com aquela secretária, aquele closer, hoje se fala muito de closer, profissional de relacionamento com o cliente, né? Se ele começa naquele contato a perceber que não tem autoridade, que está conseguindo negociar, ele não vai permanecer. Ele pode até fazer o tratamento até o fim, mas não vai te indicar para ninguém e não vai permanecer, mesmo que a tua jornada do paciente seja maravilhosa aí no seu consultório. E eu tô falando aqui tudo isso para consultório digital, inclusive, tá? Não tô falando de consultório físico, tô falando de consultório digital. Isso acontece muito no digital. E tem gente que acha que tem que ter uma assistente digital, né? Que existem várias assistentes digitais hoje, assistentes administrativas que trabalham prestando serviços. Aqui a gente tem uma que trabalha com a cobrança e agendamento. Cobrar é diferente do que fazer o fechamento. O fechamento, a apresentação de orçamento é tudo com o profissional. Por quê? Já vou explicar o porquê. Mas a sua rotatividade de pacientes vai ter que ser muito alta. Porque se você não fecha com a maioria, você vai ter que estar sempre captando. Aí o seu custo com marketing é alto, o seu custo por aquisição com o cliente acaba consequentemente se tornando alto, porque se o marketing é alto, o CAC também é alto, e você vai ter um alto custo também para ter esse closer ali. E se ele não é um profissional altamente qualificado, que muito provavelmente é o caso da maioria, ele não vai fechar com a maioria, e aí só vai causar mais bololô ainda no seu crescimento profissional, porque você está mirando no paciente errado.
Presta atenção nisso, você mira no paciente errado quando você pensa que esse tipo de estrutura é o que vai salvar você e o seu negócio. Agora, você precisa entender uma coisa. Profissionais como enfermeiros que trabalham promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, precisam ter um posicionamento direcionado para um público específico, que eu já falo muito dele, que é o paciente orientado à saúde. Esse paciente aqui em específico, ele tem uma tendência de permanecer a vida inteira com esse profissional. Ele pode ficar alguns meses sem procurar, depois volta. Mas ele vai ficar a vida inteira e ele vai te indicar para todos os amigos e conhecidos. Isso acontece muito aqui no nosso negócio. Isso porque a gente se posiciona para o público adequado. É importante que você pense nisso. O público adequado quem é? Paciente orientado à saúde, não à doença. O que é orientado à doença, ele tem geralmente um perfil de procurar o serviço quando precisa de ajuda, não antecipando problemas. Esses pacientes que são orientados à doença, eles não são fiéis. Os orientados à saúde são fiéis. Logo, uma hora, a sua carteira de clientes, ela já vai estar cheia. Logo, você não precisa ficar captando paciente a vida inteira, porque quando você alcança o espaço total da sua carteira de clientes, você não tem mais como ficar absorvendo clientes. E aí é onde você consegue trabalhar também o preço do seu negócio, que é o quê? Ir aumentando o seu valor, o seu preço de acordo com o tempo. É quando você consegue cobrar mais pelo seu atendimento e trabalhar menos, justamente porque você pensa na sua carteira de clientes. E o paciente que é orientado à doença, ele geralmente consome serviços de saúde de empresas que não pensam muito na carteira de clientes. Por quê? Porque são empresas que não têm relacionamento de longo prazo com os pacientes. Porque esse tipo de paciente não tem esse tipo de comportamento. E aí o que acontece? Você vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo. Por isso que você não pode querer nem cogitar a ideia de passar essa parte de orçamento para o seu paciente. Aí agora eu vou contar um motivo principal. Quando você mostra o orçamento, então você está lá na frente do seu paciente, seja no digital, que é o que eu ensino, mas também no consultório. Quando você mostra esse orçamento, o que acontece? Você transmite segurança, você explica o porquê cada um dos tratamentos, você prioriza algo que precisa ser priorizado, numa avaliação clínica ali necessária, você explica o porquê. O orçamentista, o secretário, ele pode até ter um manejo disso, mas ele não pode nem acessar os dados sensíveis do paciente, os dados que estão lá no prontuário, porque isso é antiético. Então, se o seu orçamentista, se o seu closer, se a pessoa que faz o relacionamento com o cliente vai ter acesso a esses dados sensíveis, pior ainda, você está tendo uma atuação antiética. E por isso que tudo tem que passar pela sua mão. Gente, o melhor de tudo isso, eu digo melhor porque graças a Deus os pacientes são orientados, eles sabem que esse tipo de informação não deveria estar na mão de uma outra pessoa. E por isso que quando eles chegam no orçamentista, esse orçamentista tem algum tipo de informação que não deveria ter, perde a confiança e ele vai falar mal do seu serviço para até 14 pessoas. Olha a quantidade de gente. Isso é um dado científico, tá? Não é da minha cabeça. Quando a pessoa gosta do serviço, indica até para 6, quando não gosta, indica. Quer dizer, indica não, fala mal até para 14 pessoas. E é por isso que o enfermeiro que atua em consultório, e aqui eu falo de consultório digital, não precisa se preocupar em ter um secretário para vender. Porque, na verdade, você acha que é bom porque não vai precisar mexer na sua habilidade de posicionamento, venda e dinheiro, que são as crenças principais que o enfermeiro não desenvolve durante a graduação, porque passa em serviços que são gratuitos, né, do SUS, ninguém fala de dinheiro, ninguém fala de quanto custa nada, e o profissional não desenvolve isso na cabeça dele. E aí, depois, lá na frente, ele quer atender no privado, ele vai ter que desenvolver essas habilidades sozinhos, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo dessa semana. A gente se encontra então semana que vem. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Até mais.